Estamos animados no Senhor? Qual Senhor? Ok. Porque alguns podem estar animados no Senhor Passos Coelho. Ou... Há vários senhores, não é? Mas nós queremos aquele que é realmente Senhor. No outro dia, nós temos vindo, ou eu tenho vindo a falar sobre amar a Deus. E alguém no outro dia me chamou a atenção que eu tinha saltado um ponto, porque eu estava convencido que já o tinha falado aqui e na verdade não falei. Porque temos vindo a falar sobre Marcos 12, 29 a 34, quando conta a palavra de Deus que um escriba chegou-se ao pé do Senhor, um doutor da lei, enfim, e perguntou-lhe qual era o maior dos mandamentos. E Jesus disse-lhe, escuta, ó Israel, Deus é o único Senhor e por isso ama-o com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E é interessante quando nós pegamos nisso e tentamos perceber porque é que Deus Ele menciona estas 4 áreas de forma distinta na nossa vida. E falámos aqui já acerca de amarmos a Deus com todo o nosso coração e, entretanto, saltámos para amar a Deus com todo o entendimento, faltou amar a Deus com a nossa alma. E hoje eu gostaria de falar acerca disso, porque o nosso Deus merece ser amado. E merece ser amado porquê? Porque Ele nos amou primeiro, ponto final. Certo? E deixem-me dizer que quanto mais nós compreendemos e experimentamos essa profundidade, essa largura, essa altura do amor de Deus por nós, tudo vai mudando na nossa vida. Porque a nossa fé ela vai sendo estimulada, ela vai sendo edificada, ela vai crescer ao ponto de ligar o sobrenatural ao natural. Porquê? Porque aquilo que nos leva cada vez a querermos mais no Deus que nós dizemos que amamos, tem precisamente a ver com isso, com o sabermos quanto Ele nos tem amado. E quando estamos seguros desse amor, aí então está a fé, que liberta os milagres, que liberta o sobrenatural sobre a nossa vida, porque estamos perfeitamente convencidos de que somos amados. E quando estamos perfeitamente convencidos que somos amados, nós nem precisamos de pensar nisso. Sabemos pura e simplesmente. Os meus filhos, espero eu, eles não passam os dias a pensar, será que realmente os meus pais me amam? Isso é muito complicado. E sabemos que quando lidamos com jovens e crianças, frutos de lares em que houve separação e houve divisão, e eu sou um desses casos, em que nós lutamos muito tempo da nossa vida para reencontrar alguma coisa que nos foi tirada. Certo? Porque não tivemos aquela segurança de que somos amados incondicionalmente. Eu, enquanto jovem, adolescente, o meu pai saiu de casa, eu tinha os meus 6 anos e meio, mas eu tinha uma relação muito próxima com o meu pai. Mas quando o pai sai de casa, e se nós sabemos que o pai sai de casa não é por causa dos filhos, é porque houve problemas entre o pai e a mãe, mas eu, enquanto criança, e enquanto adolescente, e enquanto jovem, e até enquanto adulto, nós muitas vezes temos dificuldade em nos libertarmos do estigma e do síndrome de que, por alguma razão, o pai saiu de casa porque ele não nos amava o suficiente. E há crianças até que assumem sobre si a culpa de alguma coisa que não tem nada a ver com eles. E isto leva a que quando uma pessoa não está segura de um amor, de alguém que é suposto nos amar incondicionalmente, nós passamos o resto da vida à procura da rolha, como se costuma dizer. Alguém sabe o que é que eu estou a falar? Alguém sabe o que é que eu estou a dizer? Então, com Deus, porque nós fomos separados de Deus, não foi Deus que se separou de nós, neste caso fomos nós, pela nossa natureza humana, que nos afastámos de Deus. E de alguma forma, o caminho de volta é um caminho em que nós precisamos de reencontrar esta segurança profunda no nosso coração de que sejamos o que formos, façamos o que fizermos, nós sempre iremos ser amados de forma incondicional, inabalável, eterna pelo nosso Deus. E quando estamos certos, seguros desse amor, então aí nós podemos ter a segurança total, podemos ter essa confiança, essa paz que excede o nosso entendimento, porque nós não vamos estar sempre na dúvida, será que? E por isso a palavra de Deus diz, se nós formos a Ele com total confiança no nosso coração,
sabendo que Ele ouve as nossas orações, então temos aquilo que nós oramos. Porque é preciso ter essa segurança. No sexta-feira falámos acerca da atitude de vencedor, a atitude de sucesso, positiva, enfim, que está intimamente ligada a isto. Eu só me aproximo de Deus com ousadia quando eu estou plenamente convencido de que Deus me ama incondicionalmente. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Se eu não estou certo, eu vou assim, com um pé à frente e outro atrás. Não é? E muitas vezes a nossa abordagem a Deus tem mais com base em pena própria, em autopiedade, do que em certeza de amor. O Senhor tem misericórdia, tem pena. Sim, é verdade, Deus tem misericórdia. Nós fazemos muitas coisas erradas, é fruto. Mas deixe-me dizer, nós precisamos disso para nos libertarmos daquilo que é culpas, condenação sobre o nosso coração. Mas Deus, mesmo quando nós pecamos, não nos deixa de amar como antes nos amava. Se assim fosse, Ele não tinha vindo direto a nós para nos salvar. Diz que Ele nos amou e ainda nós éramos inimigos dEle. Então o amor de Deus tem que ser alguma coisa que nós buscamos, procuramos edificar no nosso coração. E quando nós temos esta revelação do amor de Deus, de alguém que quando nós saímos aquela porta para fora, continua a ser o mesmo Deus. Continua a merecer ser louvado, ser adorado, ser querido, ser confiável. Alguém que nós podemos pô-lo e introduzi-lo em todas as coisas da nossa vida. Ele não se afasta de nós, Ele não está aqui só ao domingo. A gente podemos cantar corinhos, como se cantava antigamente neste dia feliz, neste santo lugar. Eu marquei um encontro com Deus e tínhamos cânticos em que nós tentamos, muitas vezes, para figurar alguma coisa, nós localizamos um momento e um espaço para nos encontrarmos com Deus, mas na verdade eu não me encontro com Deus, eu ando com Deus. Porque o meu Deus anda comigo todos os dias. Ele me ama a esse ponto. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Então Deus merece também ter essa mesma resposta. Porque Deus em tudo procura estar connosco, em tudo Ele procura se revelar, em tudo Ele procura, não é replicar, é reproduzir-se em nós. E eu quero, como filho de Deus também, ter essa resposta para com Deus. Então Deus diz, ama-me com todo o teu coração, e já falámos acerca disso. Já falámos sobre amar a Deus com todo o nosso entendimento. Vamos a falar acerca de como é que é isto do amar a Deus com toda a nossa alma. Se eu perguntar onde é que está o nosso coração, para onde é que a gente aponta? Parece que há alguns irmãos confusos. Onde é que está o coração? Alguns apontam para a mulher, que é só o coração. Passa-me as calças a ferro. Certo? Onde é que está o coração? Está aqui. Quando nós dizemos assim, onde é que está o teu entendimento? Ainda pior aqui. Os irmãos ainda sabem mesmo. Onde é que está o entendimento? Está aqui, no cérebro. Certo? Mas quando nós dizemos, onde é que está a tua alma? Onde é que a gente consegue definir o que é a alma e onde é que está a alma? Então, o que é a alma, em primeiro lugar, para nós percebermos o que é esta coisa de amarmos a Deus com toda a alma? Porque às vezes a gente lê a Bíblia e diz amarmos a Deus com a alma, com o coração, e a gente sabe o versículo. Mas, especificamente, o que é isto de amar a Deus com toda a alma? Olha, segundo o Velho Testamento, a palavra alma, ela é traduzida através de uma palavra que chama-se a palavra Nefesh, significa sopro, fôlego, ou respiração. E isto implicava a ideia que já vem de Éden, quando Deus soprou o Espírito sobre Adão, certo? Então, da mesma forma como encontramos essa mesma palavra, só que umas vezes é traduzida de uma forma, outras vezes é traduzida de outra, quando Davi diz, tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor, na verdade ele também está a dizer, tudo o que tem alma, louve ao Senhor, porque a alma no Velho Testamento tinha a ver com aquilo que era a vida de Deus em nós. Tem a ver com o nosso respirar, com a nossa existência. Tem a ver com isso, com a nossa respiração, com o nosso sopro, o nosso fôlego, porque transmite a ideia de que Deus sopra essa vida em nós. No Novo Testamento, a palavra que é muitas vezes traduzida para a alma é a palavra psique, né, que para os amigos é psiché, que é a palavra base de onde vêm depois todos os termos relacionados com psicologia.
E esta palavra está associada à nossa personalidade, está associada à nossa vontade, está associada às paixões da nossa vida, àquilo que nos impela, àquilo que nos move. E aquilo que nos move é as nossas paixões. Então, combinando estas palavras para nós percebermos o que é a nossa alma, nós entendemos que a alma é o conjunto dos nossos desejos, das nossas paixões e é o lugar da nossa personalidade, aquilo que realmente define quem nós somos como pessoas. Amém? Certo? Compreendido? Não façam assim, continente. Sim, meu chefe? Vê se os irmãos não dormem. Então, a nossa alma é o lugar da nossa vontade, da vontade em que nós usamos para tomar decisões e que determina muito da direção que a nossa vida toma. Ou seja, na essência, a nossa alma é a própria vida. Então, se a alma é o centro das nossas paixões e desejos, nós, para amarmos a Deus de toda a nossa alma, nós devemos amar a Deus de forma apaixonada. Diga comigo, de forma apaixonada. Então, quando alguém ama de forma apaixonada, significa que essa sua paixão move a pessoa em direção a Deus. Certo? Em tudo aquilo que nós fazemos, quando alguém tem uma paixão, tem um amor forte por alguma coisa, não toma uma decisão, não tem uma ação, não faz nada sem permanentemente, em todo o tempo, a ideia do alvo daquela paixão esteja na sua mente. Se vai para longe, liga, querida, não consigo deixar de pensar em ti. Não é? Ou liga para os filhos, ou liga para aquilo, ou então está sempre a pensar, quando está longe. Eu, por exemplo, quando estou longe, seja do que for, eu estou sempre a pensar na igreja, nos irmãos, no trabalho da igreja, no meu Deus, é verdade, mas Deus, no meu caso, através daquilo que é a vivência da igreja. E não o faço apenas porque sou pastor, eu já era assim. Porque para mim a igreja, Deus libertou e curou o meu coração há muito tempo atrás, para que eu me apaixonasse pela igreja, porque Deus me ajudou a olhar para a igreja como Ele olha. Com todos os seus defeitos, com todas as suas nódoas, com todas as suas impurezas, mas também com tanta coisa boa que Deus já fez na nossa vida. E continua a fazer. Então amar a Deus com toda a nossa alma e amar a Deus com a nossa paixão. Em Lucas, no capítulo 15, a palavra de Deus nos conta acerca de 3 parábolas que Jesus contou. E que normalmente para nós elas têm sido pregadas, e eu mesmo também já ensinei, e é uma ênfase que nós podemos ter nessas 3 parábolas, e uma é a parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida. Certo? A moeda perdida. Depois conta-nos acerca da parábola da ovelha perdida. E depois contam-nos a parábola do filho perdido, chamado de filho pródigo. E são 3 passagens que nos contam, e normalmente nós olhamos para aqui porque alguém lá meteu o título, nós não conseguimos ver outra coisa. Não, isto é a parábola de alguma coisa que se perdeu. Mas deixem-me dizer que nesta parábola, ou nestas 3 parábolas, nós encontramos não apenas e somente a ênfase naquilo que se perdeu, mas sobretudo na paixão das pessoas que tinham perdido algo e que viraram o mundo do avesso para encontrar aquilo que tinham perdido. Porque muitas vezes só olhamos para aquilo que se perdeu. Ah, a mulherzinha coitada perdeu a dracma. E pelos vistos a Grécia ainda anda a tentar também encontrar a moeda ainda. Depois, e o senhor que perdeu-se, a ovelha que se perdeu, e o pai que perdeu o seu filho. Mas deixem-me dizer, aquelas 3 parábolas são muito mais do que simplesmente falar do que se perdeu. É as parábolas de pessoas que de tal maneira apaixonadas que fizeram tudo ao seu alcance para reencontrar aquilo que se havia perdido. E isso é exatamente a mesma coisa que Jesus disse. Eu vim para salvar, curar, restaurar aquilo que se havia perdido. E isso foi uma paixão que Jesus trouxe à nossa vida. Então, quando nós olhamos para Jesus e olhamos para estes exemplos das parábolas, nós vemos que viver apaixonadamente é viver de tal maneira, com uma paixão tão forte, que tu fazes o que tens que ser feito, tu viras tudo do avesso até reencontrares aquilo que eventualmente tu perdeste. O que é que perdeste? O primeiro amor, tu vais batalhar para reencontrar esse primeiro amor. O
que é que perdeste? Uma vida de oração forte? Então tu vais batalhar para reencontrar essa vida de oração. O que é que perdeste? Ânimo. Tu vais batalhar para reencontrar ânimo. Tu vais trabalhar para reencontrar essa comunhão profunda com Deus. O que é que tu perdeste? Saúde. O que é que tu perdeste? Não importa o que tu perdeste, porque quando nós somos apaixonados pelas coisas de Deus e pelo nosso Deus e pela alguma coisa, nós sempre vamos nos virar do avesso para reencontrar aquilo que foi perdido. E isso chama-se paixão. Aquela mulher diz lá na palavra, ela diz que revirou a casa toda do avesso. Os irmãos daqui não vamos ler, mas leiam em casa Lucas 15. Diz que ela revirou a casa toda, está lá descrito. Remexeu tudo. Sabe porquê? Porque ela tinha uma tal paixão por aquela moeda que se tinha perdido. E alguns dirão, se fosse hoje também eu. Porque com a crise que nós estamos a viver, eu se perdesse uma moedinha também revirava a casa toda. Acho que ainda não chegámos lá. Mas aqui é uma parábola, é uma história, não é uma realidade. Foi uma história que Jesus usou. Na parábola da ovelha, a mesma coisa. Jesus, ele conta a história de um pastor. Ele não desprezou as 99 ovelhas. Ele amava profundamente aquelas ovelhas, mas também amava profundamente aquela que não estava presente. Aquela que se tinha perdido. E ele salvaguardou o facto de que as 99 ficassem seguras e ele foi à procura da ovelha. Deixa-me dizer, a ovelha não foi ali ao centro comercial. Porque os pastores caminhavam longas distâncias com os seus rebanhos para encontrarem os pastos verdejantes, e Deus sempre faz isto, e levar águas tranquilas e tal. E no trajeto, aquela ovelha perdeu-se. Podia ter ficado onde fosse. E só quando ele chegou ao redil, ele começa a contar as ovelhas e diz, são 99. Falta aqui uma. A paixão de Jesus, ou a paixão do pastor, era tão profunda por aquela só ovelha como pelas 99. E Deus, ele diz, se há alguma forma de nós o amarmos com toda a nossa alma, é amarmos desta maneira. É amarmos com esta mesma paixão. Estarmos dispostos a fazer o que for preciso, porque essa paixão move-nos a nós sempre resgatarmos, restaurarmos, irmos buscar, construir e edificar aquilo pelo qual nós nos estamos apaixonados. Nós vemos a história do filho chamado filho pródigo. O filho pródigo, o filho que se afastou, o filho que não sei o quê, mas encontramos também a paixão de um pai que desde que o dia em que o seu filho saiu, ficou à espera que ele voltasse. E quando ele voltou, nem lhe deu tempo para ele dizer, paizinho, eu quero ser um empregado, já não quero ser filho. O pai nem esteve preocupado com isso. Conta a história, deu-lhe um anel, sapatos, restaurou a condição de filho e vamos para a festa. Sabe porquê? Paixão. E Deus, ao dizer-nos assim, ama-me de forma apaixonada, porque Ele também nos amou de forma apaixonada. Ele fez tudo o que tinha que fazer para vir ao nosso encontro. Ele fez tudo o que tinha que fazer para restaurar a nossa vida. Ele fez tudo o que tinha que fazer para abençoar a nossa vida. E Deus chama-nos a isso, chama a essa realidade, paixão, em que estamos dispostos a virar tudo de forma a buscarmos a Deus. E eu acho que falta um pouquinho disto nas nossas vidas. Ou não falta? Hein? Sim? Está bem. Está quase a acabar. Eu hoje tenho que falar mais depressa porque não temos tanto tempo. Então, a mim preocupa-me quando nós já perdemos essa paixão. E muitas vezes essa paixão também se perde ou não existe porque nós vivemos com base numa revelação de Deus que é apenas nos transmitido pelos outros. Mas quando nós começamos, a conhecer Deus, a interagirmos com Deus, começamos a ter nós essa revelação de quem Deus é e aí surge a verdadeira paixão. Quem está com sono, diga amém. É só para saber, para confirmar. Então, se a nossa alma é o lugar das nossas paixões, é também o lugar da nossa personalidade, daquilo que nos define enquanto pessoa. Diga comigo, aquilo que nos define enquanto pessoa. Logo, estamos a falar de personalidade. Então, para amarmos a Deus com toda a nossa alma, é amarmos a Deus com toda a nossa paixão, de forma apaixonada, de forma a fazermos tudo o que é necessário para
irmos ao encontro daquilo que nos apaixona, também devemos amar a Deus com a nossa personalidade. Nós devemos amar a Deus com aquilo que nós somos. Nós não temos que amar a Deus por aquilo que os outros são. Eu não tenho que ser como o irmão não tem que ser como eu, nem temos que ser uns como os outros. Cada um tem que ser o que é, porque aquilo que é dom de Deus e é bênção de Deus na sua vida. Amém? E quando nós começamos a perceber isto, nós entendemos que ninguém é igual a ninguém. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Somos a única pessoa em todo o universo que consegue amar a Deus como nós mesmos. Eu não vou amar a Deus como o Paulo, eu não vou amar a Deus como o Tomé, eu vou amar a Deus por aquilo que o Luís é. E com o Luís vai amar da sua maneira de amar. E vai manifestar esse amor na sua forma de expressar esse amor, porque o Luís é diferente dos outros. Vai amar com um tom diferente, com um sentimento diferente, com palavras diferentes, de forma singular, com a personalidade que Deus talhou na minha vida. E eu demorei muitos anos a perceber isto. E sabe, nós sempre vamos sair magoados quando nós tentamos amar a Deus da mesma maneira que os outros amam. Porque nós nunca vamos nos sentir satisfeitos, contentes, na verdade, nunca nos vamos sentir completamente aceites. Sabe que quando alguém vive com base não naquilo que é, mas naquilo que tende a mostrar que é, a pessoa até pode ser popular, a pessoa até pode ter muito boa aceitação, mas interiormente a pessoa vai ter sempre dúvidas. Será que se eu realmente mostrar quem eu sou, eu vou ser aceito da mesma maneira? Ou seja, não há liberdade quando nós procuramos, e às vezes nisto encontra-se também um pouco desse choque de culturas e de gerações dentro da igreja, porque os mais velhos esperam que os mais novos louvem a Deus, amem a Deus, vivam a sua fé e o seu relacionamento com Deus como nós vivemos no nosso tempo. E por sua vez, às vezes os mais novos, as crianças, os outros, eles têm dificuldade em encontrar o seu caminho para amar a Deus, porque os mais velhos dizem, não, tu para amar a Deus é assim desta maneira. E princípios são princípios, valores são valores, mas, gente, não há ninguém igual a ninguém. Cada um vai amar a Deus com o seu sentimento, com o seu som, com o seu tom, com a sua forma de se relacionar, e todos nós somos diferentes. Mas quando Deus diz, ama-me com toda a tua alma, Ele diz, ama-me com aquilo que tu és. Não levantes as mãos apenas porque o outro levanta a mão. Não levantes o pé apenas porque o outro levanta o pé. Se o pastor diz, agora meta os joelhos para dentro, peito para fora, agora abanda as orelhas, agora diga aleluia, agora... E às vezes a gente faz isso na igreja para estimular o louvor, mas deixe-me dizer, nós temos que amar a Deus com aquilo que nós somos. Porque só aquilo que é nosso é que nós podemos oferecer. Eu não posso oferecer uma cópia do outro, mas eu posso me oferecer a mim mesmo em sacrifício vivo. Eu posso me oferecer a mim mesmo com aquilo que eu sou. Eu posso oferecer-me a mim mesmo com aquilo que Deus colocou na minha vida. E há tanta gente ainda a precisar de aprender a amar-se a si mesmo. A aceitar-se a si mesmo, como Deus o ama, como Deus o aceita. Não há maior liberdade, gente. Eu tenho ouvido algumas críticas dizendo que é perigoso nós dizemos aos crentes, ser tu mesmo. Mas quando eu estou a dizer ser tu mesmo, eu não estou a dizer para seres aparvalhado todo. Eu estou a dizer, ser tu mesmo, na liberdade de Cristo, à medida que Cristo vai te libertando das distorções, das imperfeições, tu cada vez vais sendo mais livre para seres tu próprio. E naquilo que nós somos, enquanto sermos genuínos e autênticos, nós vamos poder amar a Deus de forma genuína e autêntica. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Pastor, isso é muito complicado. Eu já não tenho cabelos sequer, quanto mais cabelos brancos, para agora aprender, sabe? Burro velho não aprende línguas. Mas para que é que a gente quer um burro a falar línguas? A gente não quer. A gente quer burros que sejam burros. O problema é que a gente... Agora, desculpem o termo. A gente olha para um burro e se não podes fazer... Tu tens é que fazer... Não é? Burro! Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te, porque se te esforçares, tu vais conseguir vencer uma corrida de cavalos. Mas um burro não é suposto ser outra coisa senão um burro.
Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? O problema é que há muito burro com problemas de personalidade. São burros e nem sabem que são. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Não estou a chamar burros a ninguém, mas a própria Bíblia diz para não sermos como as mulas. Portanto, mas deixe estar na palavra de Deus, até os burros profetizam. Portanto, há espaço para tudo. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Deus diz, ama-me com toda a tua alma. O que é isso, amar com a tua alma? Ama-me com paixão. Ama-me com os teus desejos. Ama-me com fervor. Ama-me ao ponto de que isso seja realmente... Quando a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sabe quando é que isso acontece? Quando há paixão no nosso coração. Porque se a gente faz apenas de forma calculada, não, a Bíblia diz que tem que ser, portanto lá tenho eu que... Já não é. Já não estás a buscar a Deus sempre. Até podes, em termos de tempo e esforço, e é bom também tomarmos decisões em que nós privilegiamos tudo o que tem a ver com Deus. Mas Deus quer muito mais do que isso. Deus quer lá um coração apaixonado. Mas depois diz, ama-me com aquilo que tu és, com a tua personalidade. Tu és assim, pá. Para de chorar com aquilo que tu és. Passas a vida a desejar seres quem tu não és e depois desperdiças aquilo que tu és. E se tu não és quem és, eu não te posso usar porque eu não posso pegar numa coisa, porque material chinoca já há muito. Nós queremos coisas originais, não queremos cópias baratas que ao fim de algum tempo arrebenta. E há muita gente que às vezes espiritualmente arrebenta porque tem tentado viver a vida dos outros. As expectativas dos outros, os sonhos dos outros, as visões dos outros, as paixões dos outros. Descobre a tua. Eu dou graças a Deus para estas duas irmãs, porque realmente elas é que me animam. Não, estou a brincar. Não é? Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Amar a Deus é uma coisa fantástica. Amar a Deus não é uma seca, gente. Porque não é seca quando nós encontramos a nossa maneira de amar a Deus. Quando nós encontramos o nosso gosto, o nosso prazer, a nossa forma de estar confortável com Deus. E interiormente estamos em paz, estamos seguros e podemos entrar no meio de uma... E podemos ser tímidos e envergonhados, e às vezes somos, desde que tudo tem uma medida. Quando essas coisas não nos limitam e nós entramos num espaço, e até podemos não ser pessoas extravagantes e espontâneas, mas entramos na paz. Porque eu sou amado. Diga assim, eu sou amado. Sabe como é que a maioria dos cristãos tem vivido? Hoje eu sou amado, daqui a um bocado faço uma burrice, já não tenho a certeza que sou amado. E o processo de maturidade muitas vezes vai nesse sentido. Nós fazemos uma burrice, andamos um mês sem saber que somos amados. Baixo de condenação, culpa. À medida que vamos crescendo, os dias vão reduzindo. Já conseguimos sentir-nos culpados só um dia. Mas a verdade é esta. Quando nós somos amados... Eu estava a dizer na sexta-feira, a propósito da atitude de Vitória, isto tem a ver com a atitude de sermos amados. Sabe? Eu não procuro viver pela palavra de Deus porque tenho medo de ser rejeitado. Eu não procuro viver os princípios da palavra de Deus porque tenho pavor que Deus me abandone ou que me faça alguma coisa má. Não, pelo contrário. Porque eu sei que sou amado. Porque eu sei que sou um vencedor. Então aí eu quero viver os princípios da palavra de Deus, porque eu já sou amado. E porque aí vai fortalecer o meu amor e a minha atitude de vitória. Ei, gente! Bem. Terceiro lugar. Ora, se a nossa alma é o lugar das nossas paixões e o lugar da nossa personalidade, a nossa alma também é, segundo aquilo que eram as definições do Velho e do Novo Testamento, é também o lugar da nossa vontade. Então, se é o lugar da nossa vontade, Deus quer que nós o amemos com decisões. Sabe, nós somos o rebanho do Senhor. Somos ou não somos? E somos guiados pelo nosso pastor. Somos ou não somos? Mas isso não quer dizer que somos ó Maria vai com as outras. Não quer dizer que vivemos pelo princípio da carneirada. Do princípio, pronto, é para ali, então vamos todos para ali. Não. Sabe o que é que...
Sabe o que é que valoriza aquilo que fazemos para Deus? É quando Deus olha para nós e vê que aquilo que estamos a fazer foi porque nós decidimos fazer. Porque senão só estamos a fazer por arrasto. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer hoje, gente? Ama-me com a tua alma. Amar a Deus, sim, ama-me com a tua vontade. Ama-me com decisões corretas, com decisões. Eu quero ver na tua vida aquilo que é mudança na tua vida, aquilo que é ações da tua vida, aquilo que são atitudes da tua vida. Eu quero olhar para ti e quero ver no teu coração que isso foi fruto de alguma coisa que conscientemente tu decidiste fazer. Porque isso é que dá o valor àquilo que nós fazemos, gente. Porque senão, Deus, olha lá, estás a fazer isto porquê? Porque aquele menino disse-me para fazer. Até porque é que estás a fazer? Porque aquele irmão disse-me para fazer. E até porque é que estás a fazer? Porque aquele pastor disse-me para fazer. E nós, muitas vezes, só fazemos as coisas porque alguém nos disse para fazer. Mas nós precisamos de ouvir aqueles que ensinam a palavra, precisamos de ler aquilo que está na palavra e precisamos chegar ao ponto em que dizemos assim, e há bocado estávamos a ouvir o testemunho do nosso irmão Adriano, sabe porque é que aquilo deu resultado na vida do irmão Adriano e da sua esposa? Não foi apenas porque alguém disse, tens que dar, senão vai-te cair uma bigorna do céu na cabeça. Vai-te cair 1001 maldição. Não, porque eles compreenderam. E no momento em que a esposa disse assim, agora eu percebi, e então eu decido fazer. No momento em que decidiu fazer, isso tornou-se valor, adoração diante de Deus. E deixe-me dizer, não é só nessa área, em todas as áreas da nossa vida. Eu preciso de amar a Deus com a minha vontade. Deus quer ver que tu tenhas vontade. E a tua vontade vai no sentido dele. Mesmo quando é para dar sacrifício de louvor, diz que é o fruto dos lábios. O que é o sacrifício de louvor? É quando não te apetece, tu fazes na mesma. Mas tu fazes porque tu decides conscientemente que isso é o que é certo fazer. Amém? Apresentai por amor, pela misericórdia de Deus, apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, porque é santo e agradável a Deus, e isso é o vosso culto racional. Amém, aleluia. Mas quando é que isso acontece? Quando eu, Luís Miguel, conscientemente, muitas vezes sem vontade natural, mas por vontade daquilo que eu quero canalizar a minha vida, eu decido oferecer a minha vida em sacrifício vivo. O auge, o ponto mais alto, na palavra de Deus talvez, e é um momento que sobressai na história, é o momento de Jesus no Getsemane. O que é que foi o momento de Jesus no Getsemane? Porque alguns acham que Jesus... E por isso, às vezes, há dificuldade em nos identificarmos com Jesus. Porque Jesus veio, mas viveu numa maneira diferente. Ele tinha aquilo que nós não tínhamos. Mas se ele tinha aquilo que nós não tínhamos, então ele não foi um fiel representante da nossa humanidade fraca na cruz. Jesus despojou-se da sua divindade, de tudo aquilo que ele tinha enquanto Deus, para se fazer homem no nosso meio, para poder ser um fiel sumo sacerdote. E tudo aquilo que ele fez, fez como qualquer homem. Foi batizado nas águas, foi batizado no Espírito Santo e viveu em obediência a Deus para cumprir um propósito. Amém? Quando Jesus chega ao momento de ir à cruz, Jesus teve que lidar com a questão da vontade. Que há poucas pessoas que percebem isto. Jesus, humanamente falando, porque ele era homem de carne e sangue como nós, no momento em que teve para decidir, ele esteve lá a batalhar com a sua angústia particular, porque a sua vontade natural era fugir à cruz. Certo? A sua carne, as suas emoções, tudo aquilo o estavam a empurrar. E tanto que ele vai ao jardim de Getsemane para orar, leva consigo os seus 3 discípulos mais próximos e diz, agora vocês fiquem aqui um bocadinho que eu vou ali orar. E quando Jesus estava a orar, a oração de Jesus qual era? Se for possível, Paizinho, será que há para aí outra maneira? Será que há para aí um anjo especial? Será que há outra maneira de fazermos e resolvermos esta situação? Será que não há maneira de evitar que seja eu a ir ali? Porque Jesus sabia muito bem o que é que ia passar. Ele sabia muito bem o que é que lhe estava esperado. Em termos de sofrimento físico também. E por 3 vezes Jesus teve que fazer esta oração. E 2 vezes, porque entre as 3 vezes há 2 vezes, ele vem cá atrás... E vai à procura dos discípulos, que disse, vocês fiquem aqui e orem comigo. E diz que os discípulos estavam a dormir. E há uma versão, e há um evangelho que diz que eles estavam a dormir porque estavam entristecidos.
E Jesus olha para eles, bolas, nem uma hora vocês oraram comigo. Vão já todos para o inferno. Foi isso? Jesus volta e vai ter com o Pai outra vez. Pai, se é possível, passa de mim este cálice. A minha vontade na carne, a minha vontade natural é não fazer a tua vontade, é ir pelo caminho mais fácil. Mas depois, sabe, o Pai não lhe respondeu com nenhuma voz audível. Podia ter respondido, como no dia em que foi batizado nas águas, em que se ouviu uma voz. Mas naquele dia o Pai não disse nada. Mas Jesus estava ali a lidar com a questão da vontade. E depois vem uma segunda vez e vem ter com os discípulos, e lá estavam os discípulos outra vez a passar pelas brasas. Aquilo estava pior que o bacalhau ali do Pedro Silva. E os nacos de carne. Aquilo é um homem malandro. Passa a vida a meter no Facebook fotografias lá do altar dos holocaustos. E sabe, quando Jesus volta da segunda vez em que viu os discípulos a dormir, estavam a orar para dentro, a dormir, eu creio que Jesus percebeu a resposta do Pai. Porque a segunda vez que Jesus encontra os discípulos, Jesus, é a minha convicção, ele percebe isso. Se eu não for até ao fim, o que é que vai ser desta gente? Se eu não vencer, eles não vão vencer. Se eu não morrer na cruz, eles também não vão morrer. Se eu não for glorificado, eles também não vão ser glorificados. Então, Jesus percebe na própria resposta dos seus discípulos que ele forçosamente tinha que ir à cruz e cumprir. Não havia outra forma de passar aquele cálice. Ele tinha que ir à frente. E nós encontramos Jesus no final deste processo que demorou várias horas. Penso eu de que, porque Jesus, quando vem e diz assim, nem uma hora oraste por mim, dá-me a sensação que Jesus fazia períodos de uma hora de oração. Não estou a dizer que isto é doutrina, nem que está lá escrito, mas dá para perceber. Portanto, estamos a falar aqui de um processo de algum tempo. E quando Jesus, por fim, diz assim, Pai, já percebi. Seja feita a tua vontade. Ou seja, Jesus, enquanto homem, a sua vontade carnal era dar ao Saramago. Corda nos sapatos e vamos embora. Arranjar um atalho. Arranjar um substituto. E todos nós somos assim. Quando chega a hora do aperto, paizinho, arranja-me aqui um atalho. Deixa-me lá mudar aqui o GPS, a ver se isto me dá aqui dá-me aqui outros caminhos. Dá-me aqui outras passagens. Mas sabes, chega uma altura em que, quando nós decidimos, porque somos nós que decidimos, diga comigo, somos nós que decidimos. Sabe, por isso é que eu não acredito numa pregação em que o pastor tem que estar a meter medo nos crentes. Eu não acredito numa pregação em que um pastor tenha que estar a manipular as emoções do crente para levá-los aonde é suposto irem, mas não pela sua vontade consciente, mas por medos. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Se não percebe, dê-se um papo na sua própria cabeça, para agitar aí os neurónios. Pare lá agora de bater no irmão que está ao lado e bate em si mesmo. Então... ok? Então não seja feita a minha vontade, diz Jesus, mas sim a tua. E esta é uma oração, meus irmãos, que demonstra que também nesta área Jesus nos deu exemplo e nos deu uma vitória espiritual tremenda na área da nossa vontade. Nós temos em Cristo Jesus a capacidade, quando chega ao momento, dizemos assim, Deus, a minha vontade é esta. Caramba, ando aqui a ajudar não sei quantas pessoas e sempre que chego ao pé desta gente está a dormir. E hoje de manhã dá-me vontade de dizer isto, mas pronto. Não, estou a brincar. Já não vou mais, eu não vou à cruz coisa nenhuma, ando aqui há 3 anos a investir nesta gente e olhem para isto, no momento em que eu mais preciso, esta gente falta-me. Nós se calhar faríamos algumas coisas dessas, mas sabe, Jesus olhou para aquela gente e diz assim, se eu não vencer, eles não vão vencer. Então Jesus toma uma decisão. Não foi o Pai que o obrigou, não foi os discípulos que o obrigaram, não houve nada que o obrigasse. Jesus, ele mesmo, conscientemente, disse assim, Jesus, Pai, não seja feita a minha vontade. Estamos aqui a falar de 2 vontades. A minha vontade natural é esta, mas eu decido fazer a tua vontade. E termino aqui dizendo, há um filme muito interessante que eu aconselho os irmãos. Talvez um dia, uma sexta-feira, a gente faça aqui uma noite de cinema também. Não é? Só estamos aí à procura de alguns irmãos depois para vender pipocas. O filme chama-se Amazing Grace, que é
Maravilhosa Graça. É um filme que conta a história de um homem chamado William Wilberforce, que lutou contra a escravatura, neste caso no Império Britânico na altura, e ele lutou pela libertação do povo, dos escravos que muitas vezes eram trazidos das colónias, eram usados nas galeras, enfim. E este homem, William Wilberforce, ele foi influenciado por um livro escrito por um outro homem que era conhecido pelas suas orações poderosas e orações poderosas no sentido em que era alguém que se submetia totalmente a Deus. Esse outro homem escreveu um livro que se tornou um best-seller naquele tempo. E é interessante que numa das cenas do filme do Amazing Grace vê-se esse mesmo livro em cima de uma mesa, onde a personagem do filme, este William, na sua vida real também o fez, ele devorava muito este livro. E neste livro havia... E foi uma das coisas que influenciou este homem que estava a tentar libertar a malta da escravidão. E uma das coisas desse livro dizia assim: neste dia, com a maior seriedade, rendo-me a ti. Eu renuncio a todos os senhores anteriores que tiveram domínio sobre mim. Eu consagro a ti tudo o que sou e tudo o que tenho. As minhas faculdades mentais, os membros do meu corpo, as minhas posses neste mundo, o meu tempo, a minha influência sobre os outros, para que tudo seja inteiramente usado para a tua glória e decididamente determinado em obediência às tuas ordens enquanto me mantiveres nesta vida. A ti, ó Deus, entrego a administração de todos os eventos e digo sem reservas: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Fruto de orações como estas neste livro, de expressões de rendição da sua vontade. Porque quando falamos acerca de render a nossa vida a Deus, é isso, é chegarmos ao ponto. Agora, essa rendição, nós quando batizamos as pessoas nas águas, normalmente perguntamos: está disposto a seguir Jesus todos os dias da sua vida? Custa o que custar? E as pessoas dizem amém, aleluia, pois alguns ao fim de 6 meses já não os vemos. Sabe, porque nós até podemos dizer isso, mas servir a Deus, render a nossa vida a Deus, é uma decisão diária da nossa vida. Porque quando Jesus diz que alguém quiser vir após mim, tem que pegar na sua cruz, e a sua cruz é o propósito da sua vida, não é o sofrimento, nem as dores, nem as enfermidades, diz: tu tens que negar-te a ti mesmo e seguir-me. Negar-te a ti mesmo implica uma decisão. Ninguém te vai obrigar a fazê-lo. E negar-te a ti mesmo é no momento em que estamos divididos entre fazer a nossa vontade e fazer a vontade de Deus, nós precisamos de tomar uma decisão. Certo? Nós não fazemos uma declaração que vai durar para toda a nossa vida. É a mesma coisa que o nosso casamento. Lá porque um dia eu disse: eu vou amar a minha mulher e vou cuidar dela na pobreza, na riqueza, mas depois no dia a dia é que se vai ver como é que é. Não é porque se disse isso numa cerimónia. Casamento é feito todos os dias, ou não é? Pelo menos é, comigo é. Todos os dias eu tenho de decidir amar a minha mulher. E há dias que eu também lhe apetece mandar com um tacho à cabeça. Ela está a ver, não, que ela também está a pregar agora. Não, o pastor. Então aqui lá em casa não é só corinhos e línguas espirituais. Não, há dias que também, não é? Há dias que estamos irritados, há dias que a coisa não está para aí virada, há dias que a gente quer estar sossegados no nosso canto, já falámos acerca disso, não tem mal nenhum. E não é... Ai, mas casamento é andarmos todos aos beijinhos. É, que enjoo. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem sejamos apenas agricultores, nem pescadores. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Se isto é vida real, deixemos de tretas, meus irmãos. Somos gente de carne e osso, gente com vidas muito práticas, gente com vidas muito reais. Mas sabe, há dias em que a gente apetece. E eu sou assim, eu sou muito afável nesse aspecto. Gosto muito de abraços. Para mim o toque físico é importante. Às vezes chego-me ao pé do meu filho ou da minha filha, dou-lhe um abraço e o meu filho: já estavas com saudades. E ele fica ali, parece o Tritão, né? E a gente abraça e tal, e não sei o quê. Porque eu sou assim. Mas isso não é todos os dias, não passamos a vida nisso. E há dias em que há coisas que nos tiram do sério. Só porque não é assim que a gente pensa, nem estamos para aí virados. Então aí temos que fazer decisões. Não se passa... Há dias que andamos pela emoção. Ah, aleluia, xiribi, tá. E a gente anda ali. Mas há outros dias que a gente tem que decidir amar. Ou não é, gente?
As irmãs estão aqui nesta casa, não falam nisso para os homens, que é para não envergonhar ninguém. Todos os dias têm que passar a ferro, tratar da casa, fazer comer. Fazem isso porquê? Porque não levo na cabeça. Ou fazem isso porquê? Por amor. Porque amam. Têm que decidir mesmo quando não apetece. Tem que se fazer. Certo? Espero que os homens também comecem a amar nesse sentido. Pelo menos um pouquinho mais. Então, amar a Deus com toda a nossa alma. Terminamos aqui. O que é isso, amar a Deus com toda a nossa alma? Amar a Deus com paixão. Apaixonadamente. Porque quando amamos sem paixão, ou quando procuramos amar sem paixão, é o tal amor morno. Nem é quente, nem é frio. Depois diz, ama-me com a tua personalidade. Isso é libertador para mim. Não sei como é que é com os irmãos. Não, pastor, eu gosto mais de amar a Deus assim. Não é? Chego ao domingo, enfio a máscara e vou para a igreja. Tantarantan, tantarantan. Super-homem em Colange. Depois diz, ama-me com a tua vontade. Amar a Deus com toda a nossa alma. É amarmos com decisões. Não é amar por arrasto. Pastor, mas não está a ver bem a coisa. Jesus também, quando passava pela praia, dizia, venham atrás de mim que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Portanto, eles foram porque Jesus mandou. Não, se eles quisessem. Eu pergunto-me, será que todos aqueles a quem Jesus chamou foram atrás de Jesus? Sabe quem é que foi atrás de Jesus? Por acaso foram 12. Aqueles que decidiram ir. Porque eu até acredito que, se calhar, houve outros que tiveram a oportunidade de seguir Jesus. Não seguiram porque não quiseram. Está aqui alguém obrigado, gente? Alguém vos apontou uma pistola à cabeça? Estamos aqui por medo? Ama-me com a tua vontade. E se eu amo com paixão, então eu também não vou estar muito preocupado. Sabe, uma pessoa apaixonada é mesmo a parvalhada toda. Uma pessoa apaixonada realmente não está preocupada se tem as orelhas para fora, e percebe? E tem uma barriga grande e tem um olho maior que o outro. Então, a gente, desapaixonados, até fazemos... Não é? Até podem nos ter que afastar com caçadeiras, mas a gente andamos lá atrás, porque estamos tão apaixonados por aquilo. Na altura nada se preocupa. E não só em relação a nós, como em relação à pessoa apaixonada. Não é? Agora, depois passa a paixão, a esposa chega à casa e o marido, e ela diz, filho, não notas hoje qualquer coisa diferente? E o marido olha para a esposa e diz assim, tens um vestido novo? Não, olha lá bem. Foste ao cabeleireiro? Não. Então não sei, uns sapatos novos? Não, não vejo que estou com uma máscara de gás. Quando se perde a paixão, já nem se liga nenhuma, nem se consegue ver a diferença no outro, no sentido, não quer saber. Mas quando se tem paixão, é o outro lado. A gente não se apercebe dos defeitos, mas porque a gente não estamos preocupados com isso. Porque amamos. Quando se perde o amor, perdemos também essa importância, mas já daquela não queremos saber para nada. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Ama-me com paixão, ama-me com a tua personalidade, ama-me com a tua vontade. E isto é amar a Deus com toda a nossa alma. Ficou percebido? Então o que é que nós vamos fazer? Nada, pastor. Decidimos não fazer nada. Pronto, é uma decisão. Obrigado pelo seu tempo. Foi muito bom. Até ao próximo domingo. Cá estaremos. 5 estrelas. Pastor, parabéns. Realmente você diz umas coisas engraçadas. Agora vamos à nossa vida. Já se faz tarde.